Bem-vindo a mais um vídeo sobre Power BI. Hoje eu vou te explicar os fundamentos da linguagem de programação DAX. DAX é a abreviação de Data Analysis Expressions, que são expressões de análise de dados. Então, através do DAX, nós podemos realizar análises mais avançadas sobre os dados. Por exemplo, existem empresas que possuem períodos sazonais. Determinados meses do ano a empresa vende mais, determinados meses do ano a empresa vende menos. Então, nós não podemos comparar o mês contra o mês anterior ou com o mês posterior. Nós temos que comparar com o mesmo mês do ano anterior, respeitando esse período sazonal. Um outro exemplo que eu vou mostrar na prática é referente à meta de vendas e o percentual de atingimento dessa meta. Então imagine que nós temos 6 vendedores, onde 3 vendedores estão vinculados a um gerente e os demais estão vinculados a outro gerente. Porém, as metas foram estabelecidas a nível de vendedor. E se nós quisermos deixar o nosso painel de visualização dinâmico, onde o usuário pode, em determinado momento, visualizar a nível de gerente e depois descer até o nível de vendedor, o próprio Power BI ele precisa calcular em tempo real esse percentual de atingimento. Porque se nós importarmos o percentual já pré-calculado a nível de vendedor, quando eu subir para o nível de gerente, o que o Power BI vai fazer com esse percentual do vendedor? Ele vai somar os percentuais de todos os vendedores do gerente, ele vai calcular a média percentual. Isso não é correto. O mais correto é somar a meta de todos os vendedores do gerente, somar o realizado de vendas de todos os vendedores do gerente e dividir um pelo outro. Então aqui no meu computador eu tenho essa planilha onde nós temos no mês de janeiro de 2021 todos os vendedores, a meta de cada vendedor, o realizado de cada vendedor e nós também temos o gerente ao qual cada vendedor está atribuído. Então, aqui no Power BI eu vou clicar em Excel, vou selecionar a planilha de vendas, vou selecionar a aba Vendas e vou carregar. Vou selecionar aqui o gráfico de colunas, vou arrastar o gerente para o eixo e vou arrastar a meta para valores. Vou ampliar aqui o tamanho do gráfico. Aqui no pincel eu vou habilitar o rótulo para ele mostrar aqui o total da meta de cada gerente. Vou ampliar aqui um pouco o tamanho da fonte para ficar melhor de visualizar. E nós podemos fazer o seguinte, voltar aqui para o eixo e arrastar o vendedor para baixo do gerente. E aqui no nosso gráfico, habilitar a seta para baixo para fazer o drill down. Então, quando eu clicar aqui no Carlos, ele vai trazer todos os vendedores do Carlos e a meta de vendas de cada vendedor. Se eu voltar nessa setinha para cima, ele volta para o nível de gerente e eu posso entrar agora na gerente Gabriela e ver os seus vendedores. Então agora nós vamos criar a nossa primeira medida DAX para calcular o percentual de atingimento. Então nós vamos clicar aqui na nossa fonte de dados, onde tem esses 3 pontinhos, vou criar uma nova medida. Ele abriu aqui na parte superior o espaço para que a gente informe a nossa expressão DAX. Antes do igual, eu vou definir o nome desse campo, dessa medida. Eu vou chamar de atingimento. E após o igual, eu vou escrever a função, a expressão DAX. Então, eu vou dizer o quê? Que eu quero que ele some, sum, o realizado, e eu quero que ele divida pela soma da meta. Então, quando ele estiver no nível de vendedor, ele não vai ter muito o que somar. Ele vai pegar a meta do vendedor, vai pegar o realizado e dividir um pelo outro. Quando a gente voltar para o nível de gerente, ele vai somar o realizado de todos os vendedores daquele gerente, vai somar a meta de todos os vendedores do gerente e vai dividir um pelo outro. Então, essa expressão DAX aqui, ela vai funcionar tanto para o nível de gerente quanto para o nível de vendedor. Então, nós vamos dar um Enter. Eu vou voltar aqui para o gráfico.
selecionar aqui o gráfico. Eu vou remover aqui do campo valores a meta e vou arrastar a nova medida atingimento. Notem que ele colocou aqui um número decimal, 0,99, 0,82. Então nós vamos selecionar a nossa medida atingimento e clicar aqui em percentual. Então ele já vai ajustar aqui para o percentual. Se nós descermos para o nível de vendedor, da Gabriela, ele vai mostrar aqui que a Maria atingiu 103%, o Samuel atingiu 100% e o Gabriel 95%. Ao voltar aqui para o nível de gerentes, nós vemos que o Carlos está com apenas 82%. Mas qual é o vendedor que está puxando esse percentual para baixo? Então vamos entrar aqui no Carlos e vejam que o Renan está com apenas 58% do atingimento. Então, através do DAX, nós conseguimos realizar uma análise mais elaborada, mais avançada, para tirar insights e definir um plano de ação para esse determinado problema. Então, a gente já identificou qual é a causa raiz, qual é o vendedor que precisa performar melhor, para a gente conseguir atingir o nosso resultado. Então, de forma rápida, nós entendemos como utilizar as expressões DAX, qual é a sua real utilidade. Em próximas aulas eu vou te explicar como utilizar as principais funções que vão te possibilitar criar essas análises mais avançadas e se destacar no mercado de trabalho. Então, se você é novo aqui, se inscreve no canal para não perder nenhuma das próximas novidades e eu te espero no próximo vídeo.